Agora vai! Esse é um podcast interessante, hein? O que a gente vai fazer hoje? Vai conversar com quem? Com o nosso querido amigo Felipe Grimaldi, que vai falar sobre a sua carreira, vai falar sobre a produção de conteúdo, como é que isso foi acontecendo na vida dele, como é que foi essas circunstâncias de uma, vamos chamar assim, uma espécie de transição ou acúmulo de carreira. E a gente vai, obviamente, querer que vocês continuem assistindo esse episódio, os outros episódios, os vídeos do curso e tudo que a gente produz aqui na Interartes Brasil. E sempre podendo interagir, opinar. A gente prefere elogio do que crítica, mas também pode criticar com educação, que eu sei que vocês são educadinhos. E vamos receber, com educação, nosso querido Felipe Grimaldi. Vamos lá, produção, pode bater palma. Os bastidores também tem palma. Felipe, primeiro, obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui com a gente, falar sobre a tua carreira, falar sobre criação artística, sobre criação na internet. E um pouco da nossa ideia é trazer pessoas que a gente acha que são realmente, que a gente acredita que são significativas e que já têm uma produção, já têm uma carreira e transformaram essa carreira ou, de alguma forma, adaptaram para essa nova linguagem e são o que, na essência, a gente acha que são os criadores de conteúdo. Então, esse é o ponto importante para a nossa turma entender. Aqui a gente conversa com criadores de conteúdo, com quem a gente acha que realmente cria o conteúdo e não traz elementos aleatórios ou faz publicidades aleatórias ou coisas que a gente entende que não são, de fato, consideradas relevantes do processo criativo. E o Felipe é uma pessoa que é muito criativa e vocês vão ver tanto com o exemplo das coisas da carreira dele como que ele tem feito aqui nas redes. Então, primeiro, conta um pouco pra gente da tua carreira, para a turma entender o que você faz, de onde você vem, assim, freestyle. Tá bom. Da tua forma. Primeiro, obrigado pelo convite, né? Só essa introdução aqui já aumentou o valor do meu cachê, muito obrigado. Cara, eu sou um artista visual, eu vim da pintura de letra, então me formei em design gráfico, do design gráfico trabalhei para agências de publicidade, depois eu fui para o estudo da caligrafia, comecei a estudar caligrafia e tal, da caligrafia eu fui para pintura de letra. Comecei a ser letrista, que é um ofício popular, né? Como o eletricista ou encanador, você tem o letrista. Comecei a estudar letra latino-americana e comecei a me ver como um artista visual no meio do processo. Deixa eu te interromper. O que é um letrista que foi estudar letra latino-americana? O que é esse conceito? Cara, como é que é isso? Em determinado momento da minha vida que eu estava pintando letra, né, fazendo fachada, cardápio de bar, restaurante, eu vi que existia uma estética latino-americana da letra, né? Normalmente a gente encontra essa estética nos botecos, nos comércios informais, no cartaz de supermercado, no filete de caminhão. Então tem todo um mundo que a gente fala, que a gente chama de inventário popular, que é essa estética latino-americana. Eu me vi nesse lugar como um pesquisador informal, não era um pesquisador da academia, era um cara que ia atrás de referências. E eu comecei a viajar para vários lugares onde tinham outros letristas que me recebiam e que me ensinavam a sua sabedoria popular. E eu fui acumulando isso, né, cara? Fui acumulando, até que um dia eu resolvi não só ser um artista visual, como ensinar essa sabedoria para outras pessoas. Então, coloquei na minha cabeça que eu ia resgatar esse ofício do letrista, que é um ofício que foi diminuindo com o tempo, mas de um jeito um pouquinho mais contemporâneo, de levar para as pessoas essa sabedoria para elas poderem somar na sua criatividade, no seu processo artístico. Em determinado momento, uma pessoa chegou para mim, uma curadora, falou: olha, Felipe, sua produção é muito legal, a tua pesquisa é muito legal, você é um artista visual, você é um cara que poderia produzir autoralmente, ter quadros, ter coisas e vender isso, expor em galerias e tal. E eu botei isso na minha cabeça e falei, bom, já sou do meio das artes, já vim do design, já trabalhei no audiovisual, já fiz caligrafia, já fiz pintura, sou um cara que vive com as mãos sujas, vou ser artista. Né, cara? Então foi uma coisa que caiu no meu colo. Quando isso aconteceu, eu já tinha... Tenho vários amigos artistas, eu já tinha uma certa intimidade de exposições, de produção artística, de processo artístico. Então eu comecei a ver aquela minha pesquisa num lugar muito positivo. Legal. E que foram meus últimos 10 anos, né, E cara? que idade você tinha quando chega isso? Cara, assim? eu tinha 30 anos quando me vi artista, né? Hoje eu tô com 40, assim, já são 10 anos de carreira como artista visual.
e eu já estudo letras há 15 anos. Olha, quando se viu artista, é muito interessante isso, Ah, né? cara, tem esse Tem momento. uma dificuldade, né? Eu acho que tem um momento em que as pessoas te vê artista É. e quando você se vê artista, que é aquela coisa do tipo, pô, acho que eu consigo sobreviver disso aqui, né? Acho que acontece muito com os atores e atrizes, acontece isso, né, cara? Você vai se desenvolvendo, claro, faz cursos pra isso, mas de repente você se vê ali naquela pele daquela pessoa capaz de servir e entregar um resultado legal. E você acha que o fato disso ser reconhecido para você como um trabalho é um corte paradigmático? Assim, Cara, então eu sou. Se eu vivo disso, eu sou. Eu acho que a partir do momento que eu me vi artista colocando trabalhos autorais meus num lugar, eu comecei a pensar diferente. Eu comecei a pensar que eu poderia ter um caminho autoral de um lado, trabalhar comercialmente como letrista tal, como eu já trabalhava, mas que eu poderia ter um caminho que eu ia trilhar aquele caminho. Eu ia escolher a estética tal, então isso foi uma coisa muito sábia da minha carreira. Eu dividi a minha carreira entre comercial e autoral. Legal. Então, imagina um ator, uma atriz pensar que faz comerciais, faz trabalhos mais comerciais, mas ele também tem uma linha autoral, onde ele, né, Claro. dá o melhor dele ali, onde ele Claro. desenvolve personagens que são autorais, né, são deles mesmo. Então eu dividi essa carreira e eu consegui Funcionou. equilibrar, exato. Funcionou. Legal. Vamos ver uns trabalhos? Bora. Então vamos ver algumas coisas aqui do Felipe. Calma. Fala um pouco do Calma. Fala pra gente, Felipe. E meu trabalho autoral segue nessa linha estética que eu chamo de inventário popular, né? Que tem tem essa coisa dos elementos do inventário popular. Filetes de caminhão, as letras populares, né? Dos nossos coletivos, das embarcações. Então, eu tento misturar um pouco isso. Uma outra coisa do meu trabalho é essa coisa da palavra, né? Muitos artistas ilustram coisas, pintam animais, pintam botânico e tal. O meu trabalho tem a palavra, né, cara? É uma coisa que ela não tá no lugar da poesia, mas ela tá no lugar do dom da palavra, de eu poder expressar através de um calma, através de um acolher. Não é uma poesia pictórica ali, né? Como a gente não tem um tom da poesia, né? Tem aquela coisa de você poder escolher uma palavra que transmite algo para alguém. Eu, quando tô pintando alguma coisa, eu quero que a pessoa veja aquilo, tenha uma afetividade por aquilo, queira colocar na casa dela. Claro, é isso. O trabalho do artista é esse, né? Ou no escritório, ou na casa, ou dando de presente para alguém. E a palavra, ela tem esse poder, né? Ela tem o poder de fazer a pessoa refletir. E eu acho que essa coisa do popular brasileiro tá no nosso afetivo, né? Todos nós já fomos crianças, né? Jovens, a gente passou a vida inteira vendo essa coisa numa feira livre, no cartaz de mercado. E aí, quando você vê uma obra de arte que tem uma estética brasileira com uma palavra que te toca, isso se torna grande para a pessoa que está consumindo. Então, eu vou por esse caminho, assim, que foi o que a gente viu aqui, né? No Calma. Acolher é uma grande palavra. Você escolheu e ainda botou na rua, né? Conta desse acolhimento estético, artístico e na rua. Eu achei lindo isso. Eu fui convidado por uma ONG que acolhe pessoas, né? E eu pensei que essa palavra acolher seria muito importante estar no muro dessa ONG, né, cara? Foi um trabalho voluntário, né? Que eu fui lá, fiz de graça, peguei minhas tintas, saí da minha casa. Um trabalho autoral que eu tive a oportunidade de poder fazer a minha estética. E quando eu pinto palavras assim, que traz essa coisa da afetividade, principalmente relacionada ao que é o lugar, a gente vê um grande resultado, assim, as pessoas interagem com isso, né? Elas sentem isso. Então, esse trabalho está nesse lugar aí, de tentar representar o lugar e o ato do que está acontecendo ali, né? E existe uma percepção de que a arte está ali no muro. As pessoas têm essa percepção, né? Tem. Eu acho que a tua estética e a tua coisa de trazer a palavra, considerando que a gente está falando de arte de rua genericamente, assim, nem sempre a gente tem uma percepção do trabalho artístico. Aí tem todas as discussões, o grafite, a pichação, isso, aquilo e tal. E o teu é evidenciado, né? Que você tem uma artificação, né, ali, mas por intermédio da palavra também que você ilustra, né? Então, ele fica muito evidente, né? Acho que a pessoa olha e fala, pô, estou diante de uma coisa que está me tocando, uma obra de arte. Tem dois pontos, assim, que é o momento de que você está pintando. Então, quando você está num espaço público, que é a rua, pintando, as pessoas do bairro que olham para aquela parede branca todos os dias, vê aquilo se transformando, é gigantesco. Legal.
E depois tem o lugar que você percebe quando é algo pintado, quando é algo feito à mão. É muito diferente de você chegar e ver um adesivo num vidro, é você ver uma pintura que tem lá suas nuances, que ela é tortinha de um lado, que é um degradê que está falhando do outro e outro. Até o desgaste disso a longo tempo está relacionado a isso, né? Mas tem esmero E manualidade. Já vamos falar do esmero e manualidade, que esse cara é o craque dos bordões. Mas vai lá, vamos lá. Tá nesse lugar assim das pessoas passarem e olharem, né? Que é o caso do grafite, da pichação. Quando a gente tem uma estética muito cheia, você chega lá embaixo de um viaduto, de um pontilhão no centro da cidade, você tem muitas peças que vão desde um cartazinho até uma pichação no alto de um prédio. Aquilo é mais difícil de você enxergar a manualidade e a arte naquele lugar, para pessoas leigas. Quando você está num bairro, você faz um mural colorido, com uma palavra dessa de afetividade, é imediata a reação dessas pessoas, né, cara? O cara sai da garagem dele e fala, nossa, tá ficando bonito. Aí o cara passa, nossa, tá ficando maravilhoso. E aquilo vai se somando e é o boca a boca, né, do bairro. Participa do processo. Participa do processo, né? Consome aquilo, né? Que a gente fala de consumir a arte, é isso aí. É uma forma boa de usar a expressão consumir a arte, né? Porque senão a gente vai entrar numa crítica só do consumo, mas sim, essa é uma forma boa de usar, eu acho assim também. Vida Mansa. No Vida Mansa temos cavalete. Conta aí. Cara, eu tenho uma parte do meu processo artístico que é dentro do ateliê. Eu acho que o máximo da produção de um artista visual, ele tá nesse lugar, de você ir lá cuidadinho no seu ateliê, fazendo a sua maior peça. A peça do Vida Mansa, é muito legal essa história, porque eu encontrei um maço de dinheiro antigo, já descontinuado, de cruzeiros e cruzados dentro de uma caçamba de entulho. E existe uma parte da minha técnica que é a folhação a ouro. A folhação a ouro é uma técnica de pintura que a gente via, né, nas igrejas e tal, que ela foi para as vitrines, mas é uma técnica colonial. E o meu trabalho latino-americano, mais brasileiro, ele tem um lugar também de tentar descolonizar as técnicas. Claro. Então a gente pega a folha de ouro e a gente trabalha ela com folhas de metal, com folhas de estanho, que na ideia de tentar quebrar aquela coisa do clássico, do sacro, do ornamentação, da arte nouveau. Então a gente vai para um lugar da arte popular usando a folha de ouro. E também a gente pode dizer que levaram o nosso ouro, né? É meio que a gente reapossando do ouro, né? Inclusive tem pessoas que fazem essa piada. Toda vez que eu faço alguma coisa de ouro, ele fala, Grimaldi está buscando o nosso ouro de novo. E eu fiz um processo de vidro reverso, que é quando você pinta por trás do vidro. Eu fiz um trabalho de folha de ouro e o meio das letras são com notas de dinheiro rasgadas, cara. Sensacional. E aí traz uma série de reflexões. A palavra Vida Mansa traz desse lugar que é o rasgar dinheiro. Hoje em dia a gente vê essas pessoas que fazem a influência, né? O mercado de influência. O conteúdo da pessoa é ser rico, né? Então, eu tô produzindo todo dia, você entra no conteúdo da pessoa e a pessoa tá sendo rica. E você fala, ficou rico de onde, né? Aliás, vou aproveitar. Esses não serão convidados para o nosso podcast. Não interessa pra gente. Seja rico. Aliás, pode até ajudar a patrocinar, mas não vou poder convidar você. A gente quer criadores de conteúdo que tem realmente conteúdo. Obrigado. Eu acho que também os artistas estão muito nesse lugar da ética, né, cara? Você não quer ser um artista visual que trabalha na internet, que divulga, né, aposta, né, cara? Então, é assim... Obrigado. A gente tá num lugar, assim, ético, né? Das pessoas verem e refletirem sobre aquilo, né, cara? Então, Vida Mansa, dinheiro rasgado, tal. Tipo, o que isso significa pra mim, né, cara? É porque essa vida mansa que eu tô vendo aí na internet não é, né, cara? Eu conhecia o rico como um herdeiro. Hoje em dia, o rico, ele não é mais o herdeiro. Às vezes, ele é um cara que trabalha ilicitamente, né? Então... E sabe, você falou essa coisa assim, não é exatamente a nossa pauta, mas tem uma coisa interessante com alguns influenciadores, com esse perfil aí, que não interessa para nós, né? Que é um elemento curioso. O cara vai lá e ele tem uma vida de absoluta futilidade, ele expõe a vida de futilidade dele e, de vez em quando, ele põe uma mensagem assim, reclamando das redes sociais. Rede social virou um ambiente de futilidade. As pessoas estão preocupadas com o ter e não com o ser. Sim, igual a você. Igualzinho a você que está fazendo isso. Então, por favor. Então, eu acho que tem um lugar bem perigoso assim da influência,
que é esse lugar que a pessoa ela se torna realmente um ponto de referência de muitas pessoas, inclusive mais jovens, né? Que olha achando que a meta é ser rico, né? Claro, e na verdade, né, riqueza é até o Pedro Cardoso que fala isso, cara. O trabalho do artista não é o que ele é, mas o que ele vai deixar para as pessoas como legado, né? Para referências para o futuro, tal. Então, o Pedro fala uma coisa muito interessante também. Tem um vídeo dele num táxi, no Uber, assim, em que ele traz um elemento falando que o brasileiro tem essa coisa de pagar muito por um produto, pelo apartamento, e não quer pagar o pintor que vai pintar a casa que ele vai morar. Ele está totalmente de acordo, assim, a gente entende muito do Brasil com uma fala como essa, né? O Pedro é um cara genial, um abraço pro Pedro. Eu gosto muito sensacional, dele também. Um cara. Ele é um artista... fã dos reacts também. Ele tá sempre lá, tá sempre comentando e tal. Eu acho que ele se identifica com essa coisa mesmo da gente tirar pessoas que são invisíveis, né, cara? Um cartazista, um pedreiro, um cara que constrói uma pipa, por exemplo, para um lugar de um artista visual, né? Se olhar aquilo de um lado artístico e falar, pô, o cara tem uma produção lá na quebrada dele, dentro da favela. Olha que coisa interessante. Você, com o seu trabalho, fazendo um react ou trazendo essas pessoas para um espaço, você faz o papel da chancela. Você é o cara que vai lá com a sua curadoria. A pessoa segue você, entende o seu trabalho, ele tem uma responsabilidade social com o que você quer mostrar, já está claro com o seu discurso e com a realidade do que você propõe. E você faz um trabalho também, que é um trabalho social, escolhendo, trazendo, chancelando, dando oportunidade. Isso é criar um conteúdo mesmo. Isso é a influência, né? Que se espera de quem tem uma consciência social, de classe, de artística e tudo mais. Então, esse é o perigo. Você influenciar sobre algo que você não tem conteúdo, que você não tem nada, ou que a sua influência não é boa, deveria ser um desinfluencer, né? Então deveria ser outra coisa. Cara, eu tenho essa preocupação desde do muito início, assim, da minha produção de conteúdo, assim, da minha criação de conteúdo. Eu pensei duas coisas. Uma eu não poderia forçar nada. Eu odeio criadores de conteúdo que parecem palhaços, né? Desculpa a palavra, mas bom dia, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, sigam o meu canal. Eu acho isso tosco. Você não precisa ser hoje em dia. Você vê que a maioria dos influencers que têm esse poder da influência são pessoas que são naturalmente daquele jeito. E a outra coisa, assim, existe uma responsabilidade enorme de você estar sendo entregue para 100, 200 mil pessoas todos os dias. Por que as pessoas não estão entendendo isso? Ou estão entendendo e não estão se preocupando? Eu acho que existe um lugar do conforto da monetização. Pô, mas tem gente que fala com milhões, que fala com países. Tem... Isso não importa, porque é uma concentração de poder político, social, econômico enorme. Você pega um país como Portugal, que tem 10, 11 milhões de habitantes, e tem seguidores que têm 30, 40, 50, 60, 100. Então esse cara fala com vários países, né? Assim, como é que a gente faz, Felipe, para responsabilizar e, de alguma forma, levar essa conscientização para essas pessoas? Eu acho que tem um lugar nebuloso que é essa coisa da regulamentação, né, cara? A gente não tem uma regulamentação nem próxima de acontecer. E a gente tem essa coisa né, não sei se nem se posso falar muito, mas das casas de aposta, tal, o jogo online. Você pode falar o que você quiser. Que ele basicamente possibilita com que você ganhe dinheiro com a perda dos outros, né, cara? Tem contratos aí. Eu já tive, eu acho que umas 10 propostas de divulgar casa de aposta e todos os contratos eram baseados na perda dos seus seguidores. Então você está ciente que você está enganando uma pessoa e o dinheiro que ela está perdendo está vindo para você uma parte. Não dá para fingir que não sabe, É uma loucura, é uma loucura. Não dá para fingir que não sabe. E as propostas são sempre de um valor muito maior do que você tem num outro mercado, possivelmente, né? Porque e aí você vê criadores de conteúdo enormes, por exemplo, o Casimiro, o Felca, que são pessoas éticas, né? Que são pessoas que nunca divulgaram aposta, que nunca vão ganhar dinheiro de uma pessoa perdendo num jogo de aposta, e não só ela conscientiza os seus seguidores. Fala, olha, gente, eu não faço isso, eu não vou fazer isso, eu acho errado quem faz isso, só que não tem uma regulamentação. Claro. Tá tendo agora essa coisa da CPI, mas pra mim é um palco para maluco. Aquilo ali é um palco para maluco. Foi apavorante. O que eu vi foi apavorante. Estão utilizando essa pauta assim, quer regulamentar, é só proibir. É só proibir, você vai lá e proíbe. Mas assim, existe um outro lugar que é o quanto o país arrecada com isso. E aí é um lugar que eu não quero estar. Então o meu lugar é
saber, que os meus seguidores saibam que eu sou um cara ético. Eu nunca vou influenciar ninguém a consumir algo que seja uma porcaria, né? Então eu sofro muito quando eu tenho que fazer, por exemplo, uma publicidade de um produto que eu não acho muito legal. Tem um dinheirinho ali para mim como criador de conteúdo, e aí o que eu tento fazer? Eu tento vestir aquela propaganda com o meu estilo. Eu fazendo um cartaz de mercado, eu pintando um negócio. Que aí conta uma história artística minha, conta um desenvolvimento meu para falar de um produto de alguém. Vamos pegar daí? Porque como um pouco da nossa ideia aqui é mostrar para o público a possibilidade de você realmente ser, de quem está assistindo a gente, ser um criador de conteúdo e vou usar essa palavra em inglês, monetizar, quer dizer, lucrar com isso. Como é que você dá essa questão com as marcas? Tem um que eu gosto muito, não sei se é dos seus preferidos, então eu gosto muito daquele do MASP. Vamos ver aquele do MASP? Vamos. Então vamos ver. Vamos ver como é que ficou o MASP, isso mesmo, pessoal. Recentemente passou por uma reforma e a Akzo Nobel, que é o grupo da Tintas Coral, repintou a tradicional pilastra vermelha do MASP. Pessoal, esmera em manualidade, sedosidade, acabamento. Eu fui lá pessoalmente visitar essa memória afetiva paulistana. Já aproveitei para dar aquela entrada no acervo, uma visitada nas obras, dar uma olhada na cara das pessoas e ver tudo que tinha sido pintado com um novo vermelho MASP. É coisa linda demais. Desci ali no subsolo onde tem uma escada vermelha, me pega demais. É coisa linda, pessoal, fala a verdade. Saí do museu e fui para uma loja da Tintas Coral. Para quê? Para pegar um novo vermelho MASP. Isso mesmo, eles desenvolveram uma tinta para você poder ter essa cor na sua casa. Comprei aí um quartinho de tinta, joguei em cima da madeira, já puxei de vermelho 1, 2 demãos para ver se a cor batia mesmo. Olha que coisa linda, pessoal. O que vocês estão achando? Vamos ver? O que vocês acharam? Minha nossa senhora. Chora, Photoshop, que coisa linda. Vamos! Vermelho MASP. Vermelho MASP é sensacional. Fala aí. Cara, eu acho legal que assim, as marcas estão enxergando alguns influenciadores como uma oportunidade deles criarem um conteúdo realmente original sobre aquilo. Então, basicamente, a marca chegou para mim e falou assim, Grimaldi, o que você poderia fazer sobre o novo vermelho MASP? E eu falei assim, cara, eu poderia fazer uma visita no museu fazendo uma reação das partes do museu que está pintado o novo vermelho MASP. Claro. E eu tentei fazer da forma mais simples possível, que seria eu olhando aquilo e eu querendo consumir a lata. Fui lá, comprei uma lata de tinta, pintei uma madeira para ver se aquilo ficava parecido com o MASP e realmente bateu. E as pessoas olham aquilo e falam, pô, eu quero minha casa com um novo vermelho MASP. Então, isso é a influência. Mas o vermelho MASP foi você que deu o nome? Foi você que... Não, é o nome do produto. Tá, o nome do produto. Tá. Aí, o que eu fico pensando assim, né, cara? Respondendo a pergunta que você fez falando sobre marcas e influência. O mercado, ele descentralizou. A nossa geração é acostumado com um mercado que vem da publicidade mais TV e cinema. Isso. O audiovisual, ele era preso nisso. Isso. O dinheiro da publicidade, o dinheiro de uma marca hoje em dia, ele está 70% no mercado de influência. Então, pô, se você é uma pessoa da cultura, um escritor, um poeta, um músico, um artista, um ator, uma atriz... Se você não tem uma representação digital sua, se você não tem uma parte sua que influencia outras, você deixa um lado do mercado, que é esse lado de 70% do dinheiro da publicidade. Claro. Não estou falando que você precisa ser um garoto propaganda. Não, mas você está perdendo uma fatia que está nos 70%. E as pessoas consomem quem é você. Então, um exemplo. Claro. A galera que compra a minha arte, meu quadro para colocar na parede, são pessoas que gostam de mim. Claro. Ponto. Né? Então, quando eu tô expondo numa exposição, tal, o cara chega e fala assim, pô, Grimaldi, eu acho tudo que você faz lindo, mas isso aqui me representa e tal. Mas o que eu gosto mesmo é da sua pessoa. Isso é muito legal, porque você tá valorizando a sua arte pela sua identidade como artista, como ser humano. E nas artes plásticas, nem sempre foi assim. Né? Então, a gente pode até dizer, tem artista que se você gosta muito, é melhor nem se aproximar. Melhor nem conhecer. Porque fica com a arte dele, mas não vai lá. Em todos os setores, né? Você fala, pô, gosta do cara, mas melhor não ir. Né? Mas, então, eu acho que é uma coisa que é enriquecedora. Você é seu garoto propaganda. Tem uma coisa, assim, que é... Antigamente, né? Há 10 anos atrás, quando a gente não tinha um mercado de influência tão forte, a marca chegava para você com um roteiro, você seguia o roteiro num estúdio de TV, você saía de lá com um comercial gravado.
Hoje em dia existe o lado que é a colaboração com marcas. Então a colaboração com marcas chega lá, a galera da marca faz um PDF e fala assim, Grimaldi, a gente quer que você venda essa tinta pra gente. Como você gostaria de fazer? Pô, em que ano que alguém olhou pra você e fala, olha, faz o que você achar melhor. Isso é sensacional. Então, assim, eu consegui, aos poucos, através do meu discurso, da curadoria dos reacts e tal, e do meu produção de conteúdo, levar a marca a olhar pra mim e falar assim, o Grimaldi não vai fazer qualquer coisa, não. Ele não vai pular com um microfone gravando um texto, não. Ele vai pintar um negócio. Claro. Ele vai lá, ele vai reagir a alguém fazendo um negócio. Porque é o caminho dele. Se você quiser um cara lá apresentando com o microfone na mão, tem inúmeros aí, cara. Claro, é isso. Então, e aí, de fato, é uma oportunidade que o sistema novo dá para que as pessoas criativas possam ser criativas e, com isso, transformar suas carreiras. Quer dizer, pode ser um artista plástico, pode ser um ator, pode ser uma atriz, pode ser um roteirista, pode ser o que for, né? Há um espaço. Você acha que tem um espaço ainda significativo para isso? Para o nosso público, para os atores, atrizes? Como é que você vê isso? Eu acho que, de novo, né, cara, todo ser artista, né, que esteja no meio da cultura, que está fazendo esse tipo de trabalho, ele não é que ele precisa, ele deve ter uma representação online. Como que você não vai ter um portfólio online dos seus trabalhos hoje em dia? Você vai Pelo menos um portfólio, né? Você vai chegar com uma fita, você vai chegar com um CD, você vai chegar com um pendrive. Na minha época de agência de publicidade, você tinha uma pasta 3 desse tamanho, você virava a pasta assim na frente do diretor de arte, ele falava que era bonito, que era feio. Hoje em dia, o diretor de arte, ele vai lá no meu Instagram ver o que eu tô fazendo. Então, o portfólio, ele está na rede social, né? Ele tá naquele lugar onde você abastece, você cria para que alguém possa se referenciar naquele lugar, né? Claro, é isso. O que eu acho que, assim, novos artistas que vêm da internet, que não são pessoas que tiveram um preparo, então um curso de ator, uma carreira baseada em treinamentos e trabalhos e tal. Hoje em dia a gente tem produtores de conteúdo que vieram de lugar nenhum. Eles vieram da casa deles, né? Claro. Inclusive, a gente tem atores e atrizes de internet, né? De rede social, que fazem sketches, né? Falando, às vezes é a mesma pessoa, né? Às vezes bota um cabelo e tal. Tem essa coisa do sketch meio comédia, que eles não vieram de um preparo de um ator ou de uma atriz. Então, tem esse lugar deles trabalharem com o conteúdo de uma forma mais solta. Né? Por isso que eu falo, tem um choque geracional da gente ficar atrás de uma câmera, a câmera ser boa, o áudio ser bom e tudo ser bom, quando, na verdade, o que está sendo entregue na internet é um vídeo, você se filmando a si mesmo, fazendo um café. Claro. Então, eu acho que a gente precisa entender um pouco isso, assim. Eu acho que tem lugar para todo mundo, mas eu acho que esse lugar é um lugar muito mais simples do que a gente imagina. Você não tem que imaginar 1000 sketches seus profissionais bem filmados. Não. Você tem que imaginar que a sua vida, ela vale também para essas pessoas que estão te consumindo. Claro. Né? E aí, me conta a partir daí. Por que você chega no React? Conta pra galera o que é o React. Cara, o React... Que eu acho sensacional, uma forma... E você veio... Um dos elementos que foi evidente para você ser convidado aqui, eu gosto de todo o teu trabalho, e digo isso, realmente eu gosto de tudo, acho tudo legal. Mas o React é uma coisa que, além dos bordões, que você vai falar deles, ele tem uma natureza criativa muito interessante, junto da chancela e etc. E é uma forma, né? Não foi criada pelo Felipe, eu nem sei quem primeiro fez, é uma forma. Mas é uma forma que depende do olhar da pessoa que faz o React. Isso. Pode ser engraçado, pode ser meramente divertido, pode ser criativo, pode ser uma chancela artística, como é o teu. Por que você se decidiu ou rolou? Como é que Cara, foi? o React, assim, né? Quando eu comecei a fazer... Depois a gente vê uns dois aqui. Ele era como uma trend de internet, né, cara? As pessoas faziam uma reação a um vídeo de comida, ou a uma pessoa cortando cabelo, um acidente de carro e tal. Só que essa trend, que um dia foi uma moda de internet, para quem não sabe, trend é uma moda de internet, ele se tornou uma linguagem. Qual que é o lance da linguagem? Você tá acompanhado para assistir um conteúdo. Vamos botar o maior exemplo de todos aqui. Casimiro Miguel. O cara tá lá, sentado na casa dele, vendo um vídeo de uma pessoa montando um hambúrguer e falando, pô, isso aí não, alface não, isso, bota 2 queijos. E ao mesmo tempo, o que tá acontecendo? Quando você tá vendo aquele conteúdo, o seu cérebro tá também reagindo automaticamente àquilo. E às vezes coincide com o que o cara fala. Interage com ele. E aí você tem a chancela de validação do que, assim, pô, o que você tá sentindo é verdadeiro.
Claro. Né, cara? Então tem três coisas, né? Quer dizer, você pode ter a oportunidade de você interagir com o cara, você tem a sensação de que você está com ele, então é teu amigo, teu brother. Isso, ali. exatamente. Legal. Se coincidir de ser a mesma coisa, ele compra a tua chancela, ele fala, Exato. pô, e com isso valoriza o que você faz. Realmente vale a pena ver o Felipe. É isso. E aí, o que acontece? A internet, ela é a constância. Então, você tem que ser constante. Pô, um podcast tem um por semana. O vídeo no YouTube tem um por dia. O React do Grimaldi tem 2 por dia. Tem 2 por dia? Às vezes tem 3. Sério? Aí, o que Você é um alucinado. Então, o que acontece, cara? O cara abriu o telefone dele de manhã, eu acabei de gravar o React, o cara consome 3 Reacts meu. O cara, consumiu 3 processos artísticos diferenciados. Um cara fazendo um cartaz de mercado, o outro uma pipa, o outro pintando um muro. 3 coisas diferentes. Terceira coisa, o que você sentiu vendo aquele vídeo, tem um cara falando pra você que é aquilo mesmo. Aí então você fala, pô, não tô maluco, realmente é isso, né? E por último... Te validando ali. Tem um lugar, cara, que eu percebo pelos comentários que é um lugar relaxante, de você assistir um conteúdo, dopaminar mesmo o conteúdo, você falar, puta, que gostoso esse conteúdo aqui, deixa eu ver, e aquilo não acaba. Então eu acho que a constância é uma chave boa pra isso. Legal. E o React, ele é consolidado hoje em dia. Não fui eu que inventei, nem sou eu que... Tipo, você sabe de onde vem? Qual foi... Cara, os primeiros reacts que eu vi foi um cara que chamava Sobrevivente, que é um cara do Nordeste, que ele fazia reacts de comida e ele copiava um gringo fazendo react de comida. Então eu acho que a reação ela veio da montagem culinária. Ela veio desse lugar. Depois ela foi pra corte de cabelo, depois ela foi pra maquiagem e tal. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo. Não tem um react de atuação. Não tem. Imagina uma Glória Pires sentada reagindo ao trabalho de alguma pessoa. Do tipo falando, pô, aqui nesse lugar... Sabe, um trechinho de novela, o cara falando assim, pô, aqui a fulana tá maravilhosa, olha o que ela vai fazer agora. E ela faz um negócio... Isso não existe. Não tem. Então, assim, é um campo... Fica a dica, hein? E outra, assim, pô, imagina que para um ator... destacar qualidades na atuação de um outro é uma coisa muito mais fácil, que é o meu no campo. Eu sou um artista falando de um artista. Claro. Que essa parte é o que as pessoas ficam confusas. Porque assim, pô, na arte nunca existiu muita amizade, né, cara? Ninguém nunca quis ajudar ninguém. Foi sempre uma competição. Quando você vê um artista ajudando outro artista, puta, entra num lugar, cara. Entra num lugar assim do tipo... Cara, o que esse cara tá fazendo? Ele tá levantando o concorrente dele. Pô, o cara tá elogiando o concorrente dele. É o cara que vai vender o quadro pro cliente dele. E aí, o que acontece, cara? Isso reverte pra mim num cliente olhando e falando assim, pô, o Grimaldi é um cara foda. O cara, além dele pintar bem pra caramba, o cara reage ao concorrente dele e tá tudo certo. O concorrente ainda vai lá, conversa com ele, agradece o Grimaldi e se forma uma comunidade. Show. E ainda é divertido. É isso. E é colaborativo, arte salva, né? Arte salva, né, Conta cara? desse. Cara, essa camiseta de um amigo meu, né? Pô, arte salva é um pouco isso, assim, né, cara? A maioria dos artistas que vêm do lugar que eu vim, né? Da arte urbana, do letrismo e tal... São pessoas que são invisibilizadas a maior parte da vida, né, cara? Então, quando tem um Chora Photoshop, o cara se sente validado, né? Porra, sensacional. O cara chega assim e fala, mãe, eu saí no canal do Felipe Grimaldi. Cara, já aconteceu, eu vou dar um exemplo aqui. Esse é um o cara cresce. O cara cresce. E assim, como o meu vídeo é entregue para 100 mil pessoas, 200 mil pessoas, na hora que você vai imaginar 100 mil pessoas, é 2 estádios lotados, né? Por dia. Então... Fiz um react de um amigo meu. Isso aconteceu com uma amiga minha, Marie, né? Fui lá, fiz um react dela. Ela é de Santa Catarina, a família dela é do interior de Santa Catarina, da roça mesmo. Ela foi visitar a família, chegou lá. Vem uma pessoa atravessando de dentro da roça e fala assim, olha, é a filha da fulana que apareceu lá no canal do Chora Photoshop. Ou seja, a pessoa que estava trabalhando na roça, velho, com os 2 pés dentro do barro... ela estava consumindo um processo artístico que eu validei. Que legal, cara. E aquela menininha que cresceu na frente da família inteira, o trabalho dela foi validado lá na internet. Né? Sensacional. Pô, e isso assim, tem cartazista de cidade do interior que o cara sofreu, né? Ganhou 2, 3 reacts que o cara foi de 1.000 seguidores para 100 mil e o cara virou o artista da cidade. Olha só. Então tem esse poder, né? Social, que né? Sensacional.
Ó, deixa eu interromper aqui rapidinho. Se você quiser aprender a criar conteúdo, com conteúdo, engajar seu público, trazer um posicionamento seu nas redes sociais, igual a turma que a gente está entrevistando aqui no Criativos, você tem que conhecer a jornada da criação da Interartes Brasil. É completamente gratuito. Link na descrição. Corre para você ver. Vamos ver, React? Bora. Diretor, ponho 2 ou ponho 1? Ponho 2 direto ou ponho 1? Reacts. Ponho 2 direto ou um de cada vez? Um de cada vez. Então bora. Então vê esse primeiro aqui. Vamos lá. Esse aqui do Discordia. Chegando já aplicando o painelzinho de stencil. Para quem não sabe, a técnica do stencil consiste em você pintar o positivo do desenho. Você recorta o papel todo em casa, cola ele lá e começa a pintar com o spray nos lugares, né, cara? O grande lance é que você fica pintando os seus dedos para você aproximar o papel na parede, tá vendo? Dá pra ver bem nessa cena que ele tá fazendo aí. E aí aquela coisa, esmera em manualidade, vem pintando tudo, agora arranca. A parte mais deleitosa é agora. É coisa linda, maravilhosa. Ó, jogou no slow motion, ó, estalando as fitas lá em cima. Minha nossa, ele tinha feito um fundo. Pra ela, a existência já significa a luta. É simplesmente uma mulher de trança com um livro do Paulo Freire na mão como se fosse uma arma. O famoso vamos estudar. Chora, Photoshop. Conteúdo deleitoso. O Felipe é um craque dos bordões. Conteúdo deleitoso e esmero em manualidade. Vai, fala um pouco desse, do Discord, que eu me confundi se era o nome do artista, se era da plataforma. Conta um pouco. Esse é um exemplo de React muito legal, que é quando você mostra uma técnica de pintura que as pessoas não conhecem, né, cara? Então, no caso desse aí, é um stencil. O stencil é um papel recortado que você coloca no muro e você pinta na hora que você tira tal positivo lá. Processo difícil, que você tem que recortar e tal. E o Discord é um artista de Sorocaba, né, cara? Um cara que, assim, se você for imaginar para o mundo, ele é um cara invisível, que ele tá fazendo arte urbana há 20 anos, Caraca. né, cara? Que o cara apareceu nos reacts e as pessoas começaram a olhar e vão seguir ele e tal. Então, basicamente é isso que eu faço pros reacts, né, cara? Eu faço uma curadoria de alguns artistas por dia, né, cara? São muitas pessoas, já passaram mais de 2.000 pessoas contempladas. Você recebe proposta, a pessoa também propõe... Cara, é uma mistura. Tá. É uma mistura... Que, assim, pra você ter noção, eu recebo quase 300 mensagens por dia de artistas. Então, eu não consigo fazer o filtro de tudo. Alguém trabalha com você? Você tem Não, nessa parte sou sozinho. E eu faço uma mistura entre o que eu quero mostrar, o que estão me mandando e o que eu achei de legal e vou fazendo uma mistura. Quando eu comecei a fazer os reacts, existiam poucos vídeos de processo artístico. E hoje em dia a gente tem uma infinidade de processos artísticos, né? Isso se deve também à facilidade das pessoas criarem os seus próprios conteúdos, né? Que é a mesma coisa que eu faço quando eu faço um filme meu. Eu vou lá, produzo um conteúdo de eu pintando, show, mostra para as pessoas e as pessoas têm a oportunidade de ver aquele passo a passo, né? Cara, eu aprendo muito. Eu aprendo muito no teu perfil e de outros, assim, que são interessantes. E eu sou um pequeno colecionador de artes plásticas. E realmente o Instagram, como ferramenta, para quem gosta, ele facilita muito a vida. Porque ele te dá uma peneira inicial. Claro, você quer ir na galeria. Claro, você quer ir no museu, no ateliê. O ateliê é sensacional. Você ir no ateliê é outra coisa. Respirar ali junto com o artista é outra coisa. Aprendi com um grande amigo, Felipe Munhoz, seu xará, que me ensinou. Você tem que ir no ateliê. E a minha avó era pintora naif. Ah, que legal. Muitos anos atrás, né? E não sei por que a gente fala pintora naif, para justificar algo, sei lá. Não um beijo para minha avó, né? onde ela estiver, para me desculpar, dizer, é uma pintora, né? Artista plástico. Mas o fato é que hoje a gente tem essa facilidade de aprender minimamente, né? E tem esse pequeno filtro. Então, eu acredito na sua chancela e acredito na sua curadoria. Então, acho que isso é uma coisa que é um elemento interessante para a gente falar. Não é só para o artista, é para o público, né? Então, assim, eu sei que vale a pena ver o Felipe, além de me divertir com o esmero e manualidade. Conta um pouco do esmero e manualidade, mas vamos botar um de cartaz? De cartaz? Bora. Vamos botar um de cartaz. Vamos ver esse aqui do Dani. Cartaz de Dia das Mães. Cartaz ou faixa? Acho que é faixa, né? Coisa linda, maravilhosa, temático. Você já falou te amo pra sua mãe hoje? Então vai lá. Ó, fez um subcontorno no vermelho, puxou uma cursiva, né? Você viu que ele primeiro puxou a estrutura e depois fez um contorno, né? Jogou um coraçãozinho, bordinha de tonhonhon, riscou aí, ó. Já riscou as linhas, né? Pra poder abrir as letras direto. Fonte de luz, de amor e luz. Olha a variação da caneta. Olha a variação.
Kit escrita, né? Ali em cima, ele vem variando no mesmo tamanho, 2 cores diferentes. Fonte de amor e luz, da vida e brilho, a cada cruz com carinho e cuidado, nos guias, eterna escuridão. Minha Nossa Senhora, que poeta, hein? Ó, feliz Dia das Mães. Fino e grosso, depois vem dando só uma engrossadinha em tudo pra ganhar um peso. Faixa de polietileno, zoom out. Minha Nossa Senhora, brilhante igual a nossa mamãe, né? Chora, Photoshop, que coisa linda. Meu Deus do céu, hein, Dani? Que capricho nessa faixa. Se minha mãe entra no supermercado e vê isso aí, ela volta daquele jeito, na ternura, né? Olha, sobe aqui pra eu ver. Deixa eu ver como é que ficou esse mãe muito legal. Juntou o subcontorno, né? Que coisa maravilhosa. Vamos estudar, pessoal. Eu tô rindo. Bordinha de tonhonhonho. Você manda cada um. Fala aí da bordinha de Cara, tonhonhonho. o cartazismo, né? O cartaz de mercado foi um dos pontos que eu peguei. Porque faz parte da minha pesquisa, essa coisa da letra popular brasileira. E o cartaz de mercado, ele é um ícone da nossa cultura, né, cara? A gente entra no mercado e quando a gente vê um cartaz lá com um peixezinho desenhado, você fica louco, você fica feliz de ver aquilo, né? E a gente foi vendo que os cartazistas começaram a gravar conteúdo fazendo os cartazes, né, cara? Então, a gente tira o cartazista de um lugar invisível de dentro do mercado para ele se tornar uma figura, né, assim, um artista visual, né, cara? Então, quando você transforma um cartazista num artista visual, acontece isso, né? E eu acho que nada mais legal do que trazer um pouco desse humor, né, cara, na descrição. Imagina se eu fosse um cara técnico só, falando da letra, falando da cor, mas agora, quando entra nesse lugar da graça tal, as pessoas se divertem com aquilo, né, cara? Claro. E tem uma coisa do conteúdo que é nunca dá errado, né, cara? Eu conheci muito o React por esse lugar da humilhação. Os caras tá humilhando a pessoa que tá errando. Pô, isso aí tá uma porcaria, isso vai ficar horrível. Isso tem muito na culinária, Culinária por tem exemplo. muito. Tem um cara que tá fazendo direto isso. Pô, a última coisa né? que você quer ver é um artista, vamos dizer, iniciante se dando mal, né, cara? Você não quer ver ninguém se dando mal, você quer ver aquilo acontecendo de uma maneira brilhante. E é isso que acontece. O cara começa um cartaz de mercado e ele termina algo que muitas vezes você nem sabia que era feito à mão. Então, esse é o ponto. Foi aí que você me pegou. Primeira vez que eu vi, eu falei, cara, que coisa sensacional que esse cara tá fazendo. Esse cara tá transformando com a chancela dele um cartaz do mercado que sempre na minha vida eu vi. Foi só um cartaz? Que tá no meu inconsciente, sempre foi um cartaz e que eu nem pensava que era pintado, sei lá, não sei. Simplesmente era invisibilizado na minha vida, né? Porque eu simplesmente via uma informação e letras e tal. E quando você mete o Photoshop, chora Photoshop. Então, o esmero e manualidade, ele Conta veio... isso aí, da onde que veio Cara, o esmero e manualidade, que é uma das coisas, em um dos reacts, eu falei, cara, olha só quanto esmero e manualidade, porque a manualidade é uma palavra que ela nem existe no dicionário, mas ela representa todas as técnicas manuais. Então vai desde um bordado, vai com a construção de uma pipa, vai numa letra, vai numa pintura. Essas são as nossas manualidades. O esmero, cara, é aquela coisa do cuidado, né, cara? O artista, ele tem o cuidado de fazer, o artesão, ele tem esse cuidado, né, cara? Então tá nesse lugar. E o Chora Photoshop é uma brincadeira, lógico, não tô longe de odiar o Photoshop, né, cara? Já trabalhei muito, me ajuda muito como ferramenta, mas ele tá num lugar onde o artista ele vai ser sempre superior à máquina, Claro, né? é isso. A gente, em tempos de inteligência artificial e de tecnologia... Que é onde eu ia chegar. A gente tem que valorizar a mão humana, né, Já cara? se antecipou que é aí que a gente vai. Vamos pensar aqui. Então, chora Photoshop, né? Agora os caras pensam, atualiza pra chora inteligência artificial. Calma. Vai surgir alguma. Senão vai ela vem surgir atrás alguma. de mim. Ela vem claro, atrás de senão mim. ela vem atrás, né? Diretor, posso cruzar minha perna agora para ficar um pouco mais confortável? Obrigado, direção. Obrigado. Um beijo pro meu diretor, nosso diretor Ale Contini. Felipe, vamos falar da inteligência artificial? Que tem duas coisas que eu queria falar. A gente tem tempo? Como é que a gente está de tempo? Tem? Posso seguir? Duas perguntas freestyle, assim? Pode ser? Mais, tá bom. Vamos lá. Conta pra gente um pouco a coisa da inteligência artificial. Vai dissertando. Tá, Não vou abrir nada pra você, que eu penso não. Que você quer entrevistar. Tá, eu vou falar a minha visão, tá? De novo, eu sempre falo pra todo mundo, cara, eu sei que eu sou uma pessoa que as pessoas consideram muito minha opinião, mas às vezes você pode ter uma opinião diferente. Minha opinião, tá?
A gente está na versão 0 da inteligência artificial. É o que mais me dá medo. Ela é uma criancinha. E ela já faz roteiros, ela já faz fotos, ela já faz... Ela substitui muitos profissionais. Esse é um problema, tá? Quando a gente olha sempre para uma ferramenta tecnológica, seja um Photoshop, seja uma ferramenta que te ajuda a criar tal, a gente entende aquilo como ferramenta. A partir do momento que a gente entende como substituição, lascou, né? Então, assim, pô, ele pode te ajudar a fazer um roteiro? Ele pode? Pode, mas assim, a partir do momento que ele cria o roteiro, você está deixando de contratar o roteirista. Vamos lá. Aí a minha questão é... Estou concordando, tá? Só para facilitar o discurso. Mas a minha questão é... Será que as empresas investidoras nas ferramentas estão preocupadas com isso? Primeira questão, uma discussão ética. E segundo, será que o consumidor tem essa consciência ética de que ele, na verdade, ele vai matar ele mesmo, né? Então, eu sou professor de Direito, né, de faculdade. E só abrindo esse parênteses. Então, para mim, a pesquisa é o processo, né? A pesquisa é o resultado, mas é o processo. Então, é o caminante não é caminho, se esse caminho é andar. Uhum. Então, você tem um bom cientista, você tem um bom pesquisador, se ele pesquisa. Sim. Se ele não pesquisa, ele não vai ser um bom pesquisador. Então, ele está dando o potencial talento dele nas mãos de uma ferramenta que pode ser qualquer uma. Agora, o vilão hoje é o ChatGPT, semana que vem é outro, sei lá. Outro. Não importa, né? Mas o caminho sendo importante, se você corta esse caminho, a gente precisa conscientizar a pessoa que faz o uso de que, na verdade, ele está matando o que ela precisa fazer, né? Como é que a gente faz isso? Como é que é esse processo? Primeira Desculpa fazer essa pergunta. Não, tudo bem. É um bate-papo. Faz parte. Pergunta que não tem resposta. Mas... não tem resposta. Mas... Primeira coisa que você me perguntou, se as empresas estão preocupadas no uso e na substituição do ser humano. Não, né? Não, porque é uma big tech que está ganhando dinheiro a cada assinatura, então ela não está nem aí para isso. Segunda coisa, as pessoas têm ética para usar a ferramenta? Pô, a galera não tem ética nem para usar o banheiro. Imagina uma ferramenta digital. Né, cara? Você chega lá no banheiro masculino, tá destruído, imagina, uma ferramenta digital. Basta que alguém não olhe, né? Agora, eu concordo com você que um bom pesquisador precisa pesquisar, mas tem um lugar, por exemplo, design gráfico. Vamos colocar aqui um lugar design gráfico. Pô, eu estudei design gráfico, eu aprendi a fazer logotipos, tipografias e layouts todo na mão. Hoje em dia a máquina faz sozinha, tá? Então ela não precisa mais do designer gráfico. O que se tornou o designer gráfico? Um cara que pesquisa e diz para a máquina o que ele quer. Então você precisa pesquisar, você precisa ter uma sabedoria, você precisa ter uma construção para ele te dar um resultado legal. Só que a gente está na V0 ainda. Daqui a pouco você vai apertar um botão e vai falar assim, cria uma campanha para mim do tênis, que eu vou subir a foto agora, na praia de Acapulco. E ele vai gerar aquilo sem direitos autorais. Claro. Não vou nem entrar na discussão de direitos autorais. Então, a gente está num lugar muito... a gente volta. A gente está num lugar muito perigoso e aí, quando você fala, pô, como que a galera vai usar, como vai entender? Eu fico pensando assim, e minha filha de 10 anos que nasceu? Meu filho tem um filho nascendo agora, em julho, tá? Aliás, tem um react muito legal. Maurício de Souza. Aí, o que eu acho, assim? O meu filho, ele vai nascer com inteligência artificial. E aí? Ele já vai conhecer os processos através disso, entendeu? A minha filha pesquisa tudo no Google. Eu via mamíferos na Barça. Eu abri uma Barça, mamíferos, tinha uma foto de onça e um parágrafo, cara. Hoje em dia você tem vídeos completos das pessoas discorrendo sobre o assunto e falando. E eu penso, tá, onde que a gente tem que enxergar? Qual que é o nosso trabalho? E eu acredito mesmo que existem alguns trabalhos que a gente vai precisar mudar de trabalho. A gente vai precisar mudar o nosso cargo. Então, o designer gráfico ele está nesse lugar. O designer gráfico ele não vai pilotar layout, logo para cima, logo menor, logo maior. E ele vai para um lugar mais de direção de arte, de entender o que o cliente precisa e tal. Tem um amigo meu que fala assim, a gente não precisa ter medo da inteligência artificial porque a gente tem que dizer para ela o que a gente quer. Como o cliente nunca sabe o que ele quer, então a gente está livre. Tá tudo certo. Mas isso, infelizmente, daqui a alguns anos o cliente vai tentar 1, 2, 3 vezes, na quarta já vai sair a que ele quer. Claro. E é engraçado como isso vai se colocando
e vai se escalonando em profissões que a pessoa começa... Ela só fica com medo quando chega no dela. Claro. Né? Então, a turma do direito, por exemplo, tem uma turma que começa a ficar com medo agora, porque a petição pode sair, Claro. o contrato pode sair, só que tem coisas interessantes. As ferramentas inventam jurisprudência. Tá. Isso é criminoso. É criminoso, né? é. No sentido, não é exatamente um crime, mas no sentido metafórico, assim, né? Isso é uma questão muito séria. Então, o fato de você ter inteligência artificial para tomar decisões, né? Tem um país que eu não me lembro exatamente qual, não sei se foi nos Emirados Árabes Unidos que eu vi uma indicação disso, de que eles estão usando as inteligências para fazer os projetos de lei. Sabe? É loucura, assim. A gente tem um elemento, assim, precisamos de um choque ético bastante acentuado. Tenho falado isso há alguns anos. Assim. Eu acho que é preciso uma regulamentação do que pode e o que não pode com inteligência artificial, né? Então, por exemplo, eu vi outro dia um exemplo, isso é bizarro, isso não entra na minha cabeça, tá? Um menino de 13 anos, ele entrava num chat GPT, ele pedia um roteiro de uma história romântica. Ele pegava o roteiro da história romântica, jogava numa ferramenta do Google de inteligência artificial e pedia para que fosse narrado como um podcast em 2 pessoas. Então, ele narrava a história amorosa como se fosse eu e você conversando aqui. Ele jogava de novo numa outra inteligência artificial e fazia um vídeo editado. Então, ele usava a inteligência para gerar o roteiro, ele usava a inteligência para fazer a voz e ele usava a inteligência para fazer uma edição de vídeo com imagens de inteligência artificial sem direitos autorais. Claro. E ele tinha um vídeo de 1 minuto que ele jogava todos os dias no YouTube e aquele vídeo monetizava. E o menino já tinha feito mais de $1 milhão. Olha só. Em 2, 3 meses. Um menino de 13 anos. Então, assim, aqui a gente está matando o roteirista, a gente está matando o locutor, a gente está matando o editor e a gente está matando a galera de mídia, que são as pessoas que publicam as coisas. São 4 pessoas. Só que uma criança de 13 anos, ela vai saber o que é ética? Não sabe, não tem como. Esses dias até um gaiato, numa postagem que eu fiz, eu uso uma dessas ferramentas de vídeo que legenda e que traduz e tal, e aí eu fiz uma ou 2 e tal, criticando as ferramentas do ponto de vista ético. Aí o gaiato foi lá e disse, usando a ferramenta para criticar a ferramenta. Né? Eu disse, não tem um paradoxo. Vamos lá. Eu expliquei para ele. Eu não contrataria alguém para fazer a legenda, porque eu estou fazendo um vídeo informativo básico. Eu não contrataria ninguém para fazer a tradução. Eu nem faria o vídeo. Então, na verdade, se a ferramenta me dá a possibilidade de eu trazer um conteúdo que eu venha a produzir a mais, ele faz sentido porque ele não tem um desvio ético no sentido de extrair pessoas desse sistema. Né? Isso é uma discussão. Agora, o que tem me chamado a atenção de 2 anos para cá, quando a gente entrou nesse debate, eu digo, na associação e o nosso trabalho meu como advogado e no direito autoral, é que se você pegar um histórico dos vídeos, das participações todas que eu fui fazendo, a gente apontava com muita precisão o seguinte, nossa primeira discussão é a ética. Por favor, vamos discutir se é o que a gente quer como coletividade, como sociedade. Se a gente decidir que é isso, a gente tem que rever alguns conceitos. Né? E aí, eu via que a discussão era econômica, se dá para ter as ferramentas, porque você vai ter que ter não sei quantos servidores, como é que vai ser a mineração de não sei o quê, como é que... A discussão, ela primeiro tem que ser ética, você tem que humanizar o debate e dizer, é isso que a gente vai fazer? A gente vai matar toda essa profissão e está tudo certo? Né? E o resultado artístico que vai decair em algumas circunstâncias, está tudo certo? Né? No caso das artes plásticas, tem digamos assim, uma vantagem. Né? Cara, eu acho que sim, mas... Pelo material, né? O que você acha disso? Cara, vamos botar uma situação assim, tá? Imagina que você é o dono de uma barbearia no teu bairro, tá? E você precisa fazer um material da sua barbearia, tá? Um designer, ele vai custar X. A inteligência artificial não vai custar nada, vai gastar uns litros de água lá na Califórnia, né? Você acha que o barbeiro tá preocupado? Não tá.
E você acha que o resultado estético da inteligência artificial já não é o suficiente para barbearia? Claro. E nesse momento ele eliminou o designer, né? Então o problema não é quem tá lá em cima, o problema é quem tá embaixo, né? Que são os jovens, por exemplo, que não precisam mais de um fotógrafo, um redator, um designer, entendeu? Então essa é a minha preocupação, assim. Agora a gente já tá perdendo trabalho, daqui a 10 anos a gente vai estar sem, né? Então... O que eu fico falando pra galera é assim, galera, se protejam nas suas manualidades, porque isso vai ser valorizado no futuro porque vai ser só máquina, né? Vai ser tudo gerado muito plástico pelas máquinas e tal, por mais que a inteligência ela aprenda, ela ainda é uma máquina, né? Então, você, por exemplo, eu falei até outro dia, pô, inteligência artificial tão evoluída, mas para passar um café de manhã para mim enquanto acordo, ela não faz sozinha. Não moe o café, não escalda o filtro, não faz o café que eu faço, entendeu? Então, tipo assim, isso ainda vai pro doméstico, né? Para isso te ajudar domesticamente, mas aí eu, ao mesmo tempo... Mas e o individual, no seguinte sentido? E a obra única? Quer dizer, será que a gente vai conseguir ter uma valorização da manufatura, da obra única? Não sei. Eu fico um pouco na dúvida, porque assim, o mercado de arte ele tem dois lados, né, cara? Existe o lado das galerias, que é um lado institucional, onde as pessoas basicamente vão elevando o valor da obra. Hoje mesmo a gente teve a maior venda de uma artista viva, né, cara? 16 milhões de dólares, né? E que é um lugar muito perigoso para todos os artistas, principalmente para mim, que veio da rua, tal, que meu trabalho custa 2, 3 mil reais, uma peça super bacana. Então, assim, quando eu vou para um lugar onde minha peça custa 30, 40 mil reais, não são as pessoas que convivem comigo que vão consumir a minha obra. Olha, que interessante isso. Então, tá um pouco nesse lugar, assim. Eu acho que, por exemplo, para um ator, é muito legal fazer um filme da Marvel, mas não necessariamente é o seu público que vai te consumir. É um outro público, né? Então, é legal chegar no topo, é legal, mas o topo, ele é um lugar saudável? Você conversa com quem, né? Quem tá do teu lado. E aí, assim, pô, tem todo um histórico de lavagem de dinheiro em obras públicas, né, cara? A galera, o banco compra uma obra, doa para um acervo e lava o dinheiro de imposto. Aí eu fico pensando, pô, eu quero isso, a gente quer isso, né? E aí vem a inteligência artificial mostrando que não custa nada para gerar um conteúdo. Aí o cara olha e fala assim, não quero me meter com esses ricos não, eu vou fazer com a maquininha aqui. A maquininha para ele gospe um Menos problema. Menos problema, vem sem o lance do direito autoral, que hoje em dia, tipo assim, pô, sai uma foto de um trabalho meu numa propaganda de alguém, eu já posso ir lá e cobrar por isso, né? O que você acha que o diretor faz hoje em dia? Ele gera uma imagem de São Paulo que não tenha trabalho de ninguém. Você tá ligado que toda a mineração e tudo isso que entra nas ferramentas, do ponto de vista de como são as leis de direito autoral, é tudo contra a lei, né? É tudo contra a lei. Tudo contra a lei. Assim, a discussão no projeto que a gente tem, num dos projetos, o principal agora no Brasil, é para se poder conseguir negociar condições de possibilidade por parte de autorização do autor para autorizar ou não, porque senão ele se perde, né? E a minha preocupação não é o autor genial, é o médio, e daqui a pouco eu falo disso para você. Mas assim, é tudo ilegal, porque... Então, o que a gente faz? Deixa a lei como está? Então, vamos ao judiciário, todo mundo fazer cobranças sobre isso? Ou vamos, de fato, criar um ambiente numa política legislativa razoável? Eu acho que a turma não está entendendo bem essa discussão. Essa coisa do... Queria te perguntar sobre isso. Uma perspectiva minha, assim. Eu acho que as ferramentas, elas têm como elas são alimentadas com o que já existe, elas vão já possibilitam você fazer alguma coisa à moda de... Então eu posso pedir um pagode à moda de Guimarães Rosa. Bom não vai ficar, mas tudo bem. Alguma curiosidade vai ter. Como brincadeira, está tudo certo, né? Mas eu sempre tenho que dar uma referência de algo que existe. A maior parte dos artistas trabalha no universo do que já existe e não necessariamente são, digamos assim, geniais. Se a gente considerasse genial um cara que quebra um paradigma. Vamos só para uma premissa para a nossa conversa. Né? Vamos considerar que um artista genial é um cara que rompe um paradigma. Fura uma bolha. Vamos aceitar que seja isso, né? O Van Gogh, o Picasso. Vamos lá. Se alguém não concordar com a premissa, o resto da discussão não faz sentido. Mas vamos imaginar.
nem sempre a gente consome esses caras, a gente consome outros caras. Sim. A maior parte do tempo, talvez a gente consuma artistas médios. Isso não é um problema, isso é legal. Eu posso ter na minha casa artistas médios. Claro. Né? Nem só do ponto de vista do mercado, da grana, mas disso, está tudo certo. Né? A minha preocupação é o desenvolvimento das ferramentas pode matar o artista médio, porque sempre vai se poder dizer algo que já foi feito para se fazer a moda de. O genial, ele vai romper, então ainda não está na ferramenta. Né? Então só tem Beethoven porque teve Mozart, só tem Mozart porque teve Bach, e por aí vai. Né? Então, assim, é uma bobagem isso? Você acha que isso faz sentido? Que perigo a gente tem em relação a isso? Cara, você acha que vai ter o espaço do cara insistir em ser artista, digamos, talvez? Cara, eu acho que vai diminuir. Tem uma coisa das artes plásticas que é o tátil, né? Isso. A inteligência artificial ainda ela não gospe uma tela pintada, né? E tem muitas pessoas, por exemplo, da nossa geração que valorizam a coisa tátil, né? Então, eu tenho, por exemplo, clientes de restaurante que o cara não adesiva o restaurante dele por nada, ele pinta tudo. Porque ele sabe que a pessoa vai sentar lá, vai olhar o letreiro tortinho e vai falar, foi pintado. E isso traz um certo cuidado em colocar uma pessoa para pintar. Então a gente tem essa percepção. O cara faz a comida do restaurante dele da mesma forma com que ele pede que a pintura esteja ali. Né? Senão a comida dele é como o que ele já aplicou, é uma comida... Agora eu pensaria isso, assim, né? Eu acredito que existe um lugar para os trabalhos médios que eles vão realmente desaparecer. Tá? Eu vi uma coisa essa semana que foi... Uma pessoa entrou numa loja de departamento dessas de roupa e estava tocando uma música de IA, tá? Dessas que você coloca assim, poema do Guimarães Rosa no funk. E a trilha sonora da loja era inteira em IA para o cara não pagar ICAD. É um horror. Eu vi isso aí também de uma loja que não vou nem citar. Então, aí, que não será patrocinadora nossa, que nós não queremos. O que isso significa? Que a música média, que é para o dono de loja, o gerente de loja, ele só precisa de uma musiquinha tá passando ali. Ele precisa daquela música média, de baixa qualidade. Bom, se ele puder não pagar por ela, melhor, né? Tipo assim, isso não é uma decisão do cara que tá trabalhando lá na loja, é o CEO, ele chega e fala assim, olha, se a gente tirar a música e parar de pagar ICAD nas nossas 1.500 lojas, a gente vai economizar aqui, ó, 1 milhão por ano. E o cara decide por isso. A gente tem agora aí uma grande marca de produtos de grandona mesmo, monopólio de produtos de beleza, que tirou a produção fotográfica por conta da inteligência artificial. O cara foi lá, fez um baita de um contrato com o ChatGPT e falou, olha, a gente vai não usar mais produção fotográfica, fotografar produto em fundo branco, a gente não precisa mais fazer isso, porque a nossa IA ela já aprendeu a fazer os nossos produtos e a gente deixou de contratar 70% da fotografia que a gente usava. Cara, você sabe o que é 70% de uma produção fotográfica de uma marca que é um monopólio? Cara, são milhões de reais que as pessoas não vão mais ganhar, né? Então você imagina um cara com 50 anos de fotografia que fez produto a vida inteira, que é um mestre da iluminação, um mestre do estúdio, o cara deixa de trabalhar. E isso assim, agora. Imagina daqui a 10 anos. No V0, né? V0. No V0. No V0. Bom, vamos levantar um pouco, senão a gente vai para baixo. Boa. Vamos lá, vamos falar de coisa boa. Vamos subir. O que te trouxe de positivo o teu trabalho como criador para a tua carreira? Um pouco assim, na ideia de estimular o público para eles saberem que vale a pena ser um criador, por aí. Tá. Enquanto eu peço uma água para mim, para produção aqui. Cara, assim, para mim foi uma decisão muito acertada, mas eu acho que tudo tem que ser condicionado ao que você realmente consegue fazer. Então, imagina que você é uma pessoa que está indo para a internet agora. Vou criar meu perfil agora na internet para começar a produzir conteúdo. Tá. Você quer expor a sua vida? Você quer expor seus filhos? Você quer expor sua mulher? É uma decisão que você tem que fazer no primeiro dia que você entrar na internet. Claro. Porque assim, o que vai acontecer? Se as pessoas começam a consumir a sua família, a pessoa que você é, o seu dia a dia, você vai ter que sustentar aquilo. Claro. As maiores influenciadoras que mais têm o mercado de influência na mão, o maior número de seguidores, são pessoas que se expõem 100%, né?
Então, eu que sou um cara que não expõe, por exemplo, eu tenho uma filha de 10 anos que ninguém nunca viu. Entendeu? Então, eu nem sabia. Então, eu sabia do que vem. Se as pessoas elas não têm relação com o meu dia a dia, eu perco um pouco o meu poder de influência. Tem esse lugar. Claro, porque assim, imagina que uma move uma o mundo, marca né? de desodorante, ela não vai querer me patrocinar e querer fazer uma publi comigo, porque ninguém não vê nada da minha vida. As marcas que vão querer vir comigo são marcas que têm a ver com arte, que têm a ver com processos, que têm a ver com manualidade. Então, acho que... Com esmero. Com esmero. Então é aquela coisa assim, você precisa se posicionar na internet para você adquirir um público. Então, vou dar um caso de um ator, né? Então, você é um ator, tal, e você quer fazer um conteúdo de humor, você tenha certeza que os seus seguidores, a sua comunidade que você vai criar, vai ser toda baseada nisso. Claro. Se você for fazer uma coisa dramática ou até musical, que você canta para a câmera, as pessoas que vão consumir, elas vão por causa disso, né? Então, porque senão, deixa eu te interromper para fazer uma pergunta, porque senão é um portfólio. Se não vira só um portfólio. A partir do momento em que você se posiciona, aparece e fala, você também vira uma influência. Tá? E eu posso te dizer assim, tem marcas que contratam micro-influenciadores com 4, 5 mil seguidores que eles não têm um poder de converter produto, mas eles têm um poder de influenciar um estilo de vida. Né? Você usar um produto de maquiagem, assim, assado, uma maneira... E isso entrega, porque o cara bota a mídia lá, né? Bota o dinheiro de mídia, aquela pequena influenciadora ela é entregue para um público maior de uma maneira diferente, um lugar diferente, né? Então, assim, pra mim, cara, eu fiz essa escolha de não me expor tanto, mas me concentrar na produção de um conteúdo artístico. Só que eu sou artista, cara. Primeiro você quis divulgar o seu trabalho? Eu já divulgava o meu trabalho. Eu já era um portfólio com uma pessoa por trás que a galera falava assim, pô, o Grimaldi é um cara legal, eu compro a arte dele. Mas a partir do momento que comecei a criar conteúdo para outras pessoas, uma coisa mais de entretenimento, vamos falar assim, as pessoas, não só as pessoas que já me conheciam, mas outras pessoas começaram a cair dentro do meu perfil, tipo você, que começou a ver os vídeos, dar risada dos vídeos, e na hora que o cara cai pra dentro do meu portfólio, o cara fala assim, pô, o cara pinta pra cacete, eu quero isso aqui. Pô, o cara é legal, o cara pinta do jeito que eu gosto, e ainda por cima vende um trabalho barato, bonito, não sei o que lá, tá dentro da arte popular, levanta o artesão, eu quero isso aqui, pra mim. Isso aí. Então, você cria uma rede de identificação. Quer dizer, você quando vai pra rede e vai... Não sei se você pensa em transformar num negócio autônomo, né? Não sei se teve isso. Não sei, você sabe dizer. Eu tenho um pouco de receio disso, assim, né? De todo jeito, mas só para eu completar, assim, desculpa, falta de prática do entrevistador. Eu gosto. De todo jeito, o que acontece? Foi um processo natural a coisa da chancela e de uma curadoria? Você percebeu que você estava fazendo uma curadoria e uma chancela? Percebi depois de um tempo só. Percebi... Depois de quantas postagens? Eu acho que tinha sido já quase meio ano já de postagem. Eu fui perceber... com 3 por dia, vocês imaginam, né? Eu fui perceber que aquilo estava funcionando como um trabalho social e como a minha opinião funcionava como uma chancela quando o artista que eu reagia ganhava muitos seguidores. Então os seguidores eles passavam por mim, passavam pelo meu perfil e iam parar no perfil de outra pessoa. Teu público é super fiel. Fiel, cara. Eu nem chamo de público, eu chamo de comunidade, de tão absurdo que é, cara. 300 mensagens direct por dia? Cara, e assim, as pessoas realmente fazem parte daquilo e o fato do react ser uma coisa que tem essa coisa dopaminosa de você estar sendo... O cara é seu amigo e tal, as pessoas me encontram na rua e elas têm certeza absoluta que elas são íntimas minhas. Você é reconhecido na rua? Muito, cara. Muito? Não é só na turma das artes plásticas? Cara, assim, e o dia que eu fiquei mais feliz foi quando a gente tava pintando e um caminhão de lixo parou e os lixeiros vieram tirar foto comigo. Que aí é um ponto que, tipo assim, pô, eu tô tirando a arte de um lugar de galeria e jogando pra um cara que tá rodando feed enquanto tá catando lixo. Entendeu? E aí, assim, pô, quando eu me vi nesse lugar, eu falei assim, tá, legal, a gente fez aqui uma roda. A gente inventou uma roda, um canal de arte que não tem numa televisão, por exemplo. A gente não tem um programa de arte numa televisão. A gente poderia ter o programa que eu faço ali no Instagram
a gente poderia ter isso numa televisão. Das pessoas verem e falar, olha que legal, olha fulano, segue ele aí no Instagram. E convertendo isso, né, cara? Então, eu entrei nesse lugar... Você me quebrou agora, Felipe. Você me quebrou. Eu entrei nesse lugar, assim, na hora que eu percebi 6 meses, eu olhei pra minha mulher, ela falou assim, cara, ou você vai, ou você para completamente. E eu falei, não, cara, não tem como sair de cima desse cavalo mais. Agora vamos nessa, né, cara? E aí entrou, logo depois que deu 1 ano e pouquinho, entrou esse lugar do tipo assim, pô, Grimaldi, então você precisa estar em todos os lugares, você precisa estar em todas as plataformas, você precisa ser um influencer, E aí eu já... Não, peraí. Que aí virou um trabalho administrativo em alguma medida. Aí entrou num lugar do tipo assim, pô, você precisa ser o Felipe Neto das artes. Que é um cara que levanta todos os dias, tem uma equipe de 30 pessoas produzindo conteúdo para todas as plataformas e monetizando aquilo. E eu não sou essa pessoa. Mas você tem uma equipe, como é que é? Não tem equipe nenhuma. Nenhuma? Não. Que, Felipe e Grimaldi. Eu tenho uma agência que cuida dos meus trabalhos autorais. Tá. Que faz a frente pra mim das publicidades, mas todo o resto eu faço sozinho, cara. Pra você não ter que E, ficar assim, lidando com isso, dando... Eu não quero que alguém cure os trabalhos por mim, eu não quero que uma pessoa venha falar o que eu tenho que falar. Sensacional. Mas eu gosto de ter uma agência de falar, pô, Grimaldi, faz um pouco de conteúdo sobre os alfabetos que você estuda. Pô, claro. O cara vem me dar uma dica, O cara né? pega você, o que você é, como criador, E como lapida curador, aquilo, né, cara? e transforma num elemento comercial. E quando eu entrei pra agência, que é a Borda, né, cara, minha agência que eu gosto muito, assim, eu falei pra eles assim, olha, eu não sou um influenciador, eu não sou um criador de conteúdo que vai viver disso, eu sou um pintor. Eu vivo da minha arte, eu quero vender a minha arte, e aí a gente faz esse caminho. O cara vem pelos vídeos, que legal, na hora que olha a minha arte, nossa, legal, ele também faz isso. Pô, vamos juntar. Como que o Grimaldi pode representar um produto novo no mercado? Bingo, é isso que eu quero fazer. Funcionou. Funcionou. Assim, Funciona. É uma carreira também. Funciona porque entra num lugar de respeito do meu trabalho. Dá pra sopesar, não sei se é uma pergunta que você faz, em termos de grana, de trabalho, é equilibrado, cara, melhorou bastante? Como é que é? Que assim, eu te pergunto porque isso interessa muito pra nossa galera, né? Pensa que assim, eu era um artista que já tinha os meus trabalhos, tinha lá o meu mês cheio de trabalho e tal, e ganhava um X por mês, só que eu nunca tinha encostado no dinheiro da publicidade, que é um dinheiro maravilhoso. Que tá nos 70% do mercado de influência. Do mercado de influência. Então o cara chega lá, o cara fala assim, bom, gente, pra esse outubro, eu preciso fazer 25 conteúdos da minha marca, vamos ver uns influenciadores? Aí o cara vai lá e cai no meu Instagram. E é um dinheiro que, assim, eu teria que ficar na frente de uma câmera com um microfone falando, pessoal, compre tal coisa, porque essa marca, ela faz isso. E agora é tipo eu fazendo um cartaz. É o que você faz. Porra, cara. Ele que se adapta a você. Cara, é maravilhoso. Isso assim, era impensável isso. Né, cara? Pensar que eu poderia dar uma vestimenta para um produto em publicidade, né? Numa publicidade que sou eu, que é a minha produção artística, né, cara? Para ter a sua carreira como influenciador, que você você precisa da sua base artística, né? Tem um mercado, cara, que eu gosto muito, assim, que eu observo e eu vejo que as pessoas, elas nasceram naquele lugar da internet e elas estão procurando profissionalização, que são esses comediantes de rede social. Não sei se você já viu. Já há muitos, eu sigo Até muitos. Citei aqui. Alguns vão vir aqui, a gente tá ainda... É aquele cara que fala, ô fulano, não sei o que, que imita o pai, que imita não sei o que lá, imita a produtora. Pô, a gente tem aí, cara, Larissa Glória, uma galera que vem assim... Aliás, dê depois sugestões para nós, nos bastidores, pra gente ter esse conjunto de pessoas aqui. Tem uma galera maravilhosa que foi desse lugar... da pessoa, ela era um ator amador, ela não veio de uma escola de atriz, de ator, ela se desenvolveu numa linguagem de internet e hoje em dia ela é uma atriz fenomenal, entendeu? E o que acontece? A marca, na hora que ela chega para essa pessoa, ela tira o melhor resultado, porque ela faz um sketch verdadeiro de comédia sobre um produto que às vezes não é de comédia, tipo uma esponja de aço. Claro. Saca? E o cara faz um sketch de comédia com a mãe respondendo, vai grudar suas coisas, vai juntar suas coisas, sabe? Uma mãe cuidando dos filhos e tal, que é uma cena comum, que a gente tá acostumado e que é muito bacana, assim. Então, eu acho que tá nesse lugar, assim, de tentar enxergar o lugar ao sol, né? Sensacional. Acho que o teu depoimento, vou chamar assim, né? Isso não é uma entrevista, é um depoimento e um bate-papo, ele mostra que é muito possível ter a influência
como um braço da carreira, né? Com responsabilidade ética, etc., sendo um negócio, né? Mas que precisa do seu conteúdo prévio, né? Quer dizer, há gente que tem muito mais seguidores do que pessoas como você, mas isso não interessa para nós, não é isso que a gente quer ensinar, sabe? Eu vi aqui uma bolsa, eu vi um não sei o quê. Não, a ideia nossa é que a gente tenha as pessoas que têm o conteúdo para você influenciar sobre o seu conteúdo. E você é um criador de conteúdo como consequência, né? Queria te fazer uma pergunta final. Sai um pouco assim da nossa ideia geral, e que é o seguinte. A gente tem estudado muito agora, tem feito e está começando uma iniciativa importante que tem a ver com o soft power. Para o nosso público que talvez não saiba o que é o soft power, ele basicamente é a capacidade que um país tem, digamos, de convencer outros países de que o que ele faz é significativo e a percepção das pessoas sobre esse país, né? Então, esse termo foi criado por um cara chamado Joseph Nye, agora eu não me lembro se é Nye, estou um pouco na dúvida, na década de 80, um pensador norte-americano, para mostrar uma coisa que já existia, né? Os países já trabalham com esse poder brando, esse poder suave, em detrimento do que se chama o hard power. Hard power é militarismo, economia, dinheiro, bloqueios, embargos, né? Então, o soft power são os elementos que fazem pensar-se num país, num povo, etc. O Brasil é líder em 2 critérios. No último estudo da Brand Finance, que é talvez o estudo mais completo, que é uma empresa multinacional que tem aqui no Brasil também, no último estudo, o Brasil está em 15º no setor cultural, 31º no geral, atrás de países como a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Luxemburgo, Suíça. O Brasil está atrás da Suíça na cultura, né? O 15º é o Brasil e a Suíça está na frente, e no geral a gente está em 31º, e a gente tem 2 medalhas de ouro, que é a liderança em esportes, depois vem a Argentina e depois os Estados Unidos, e no meu entender, na minha leitura, é um resquício do futebol. Né? E ainda do Pelé e figuras, Ronaldinho e tal. E a Argentina está ali no futebol, os Estados Unidos não, né? Talvez seja o conjunto da obra. Né? E o número 1 que chama muita atenção, que realmente tem muito a ver com o brasileiro, é o fun, a diversão. Então, o brasileiro é considerado o povo mais divertido do mundo. Sim. O que é um elemento curioso e tal, interessante para nós. Mas a minha pergunta depois disso tudo é: como é que você vê que a gente... De que forma você acha que a gente pode vender as nossas criações culturais? Como é que a gente pode entrar em tantos outros terrenos, além da diversão e da liderança dos esportes? Ou ainda, quando a gente fala em soft power vinculado à cultura, é carnaval, né? Carnaval e futebol e tal. Que é uma pergunta um pouco, assim, freestyle também. O que a gente faz para a pessoa de um outro país falar, pô, no Brasil tem uma arte de rua que é do cacete, tem uma arte que tem a ver com a escrita, que tem uma arte latino-americana brasileira, que tem o Felipe Grimaldi. Como é que a gente faz na sociedade civil para dar esse salto? Porque não é possível que a gente só tenha 2 elementos, e com esses 2 a gente está em 15º na cultura. Imagina se a gente tivesse outros, né? Se a gente não fosse a dualidade do futebol e do carnaval. Cara, eu acho que assim, primeiro a coisa da diversão, do fã, do humor, se deve um pouco ao nosso povo, né, cara? O nosso povo, ele é aquele que no sofrimento ainda se diverte, né, cara? É aquele que não desiste nunca, esse é o povo brasileiro. Quando você sai fora do Brasil, você vai para uma Europa, uma terra antiga e tal, as pessoas, elas se querem, fazem piadas, né? Então, assim, pô, na hora que a gente vai jogar, ver o nosso humor, a gente vai ver as pessoas que trabalham com a diversão em si, são pessoas que estão nesse cargo há muito tempo, então realmente dá para entender porque que o país está nesse lugar. Assim, o Brasil, ele é um país muito feliz, né, cara? Até na dureza ele é um país feliz. O que eu acho que é o seguinte, para outros pontos, assim, para a gente se tornar um país acho que mais tecnológico ou mais importante na cultura em si, a gente teria que ter mais fomento, né, cara? A gente teria que ter mais dinheiro revertido nisso. Pô, na hora que você compara com outros países, né, cara, o quanto de receita
vai de um país para uma cultura, até a Suíça em si. Cara, é assim, 10 vezes o que a gente recebe aqui. O nosso PIB para cultura... Então, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? A gente tem um edital que chama MAR, que é o Museu de Arte de Rua, que é um edital que sai todo ano. Fomento, né? Para as pessoas poderem pintar na rua. Para você conseguir fazer aquilo, você precisa passar por um processo quase que jurídico, né? De inscrição, de ir lá, de autorizações e tal. E isso já bloqueia, por exemplo, pessoas que estão em estado de vulnerabilidade. Então imagina que o cara lá da quebrada, o cara não vai ter esse documento. O cara não vai ter como juntar aquilo num documento online para subir. Então aí você já coloca num lugar onde você está perdendo tem um fio solto da cultura, né, cara? Que é a nossa base. Se o Brasil entendesse que a nossa cultura ela é como é o futebol, que a galera vai buscar o menino favelado lá dentro da favela para ele se tornar um jogador importante, a gente estaria nesse ponto aí, né? A nossa cultura ia lá para cima. Por quê? As nossas manifestações culturais, folclóricas, musicais, teatrais, cara, é absurdo, né? Só que elas não têm o palco que tem, por exemplo, uma infraestrutura. Então, vou dar um exemplo. Sorocaba. A galera, não sei o que lá, Sorocaba, melhor cidade para se viver, tal, não sei o que lá. Tá, mas e a cultura de Sorocaba? Vai lá na cultura de Sorocaba, vai ver o quanto de dinheiro não vai para mídia e para grande infraestrutura para construir um viaduto, tal, não sei o que lá. E o dinheiro da cultura tá onde? Tá em que lugar, né, a cultura é muito vista como despesa, né? E não como investimento. Cara, né? o primeiro espaço que deram para os conservadores, eles foram lá e arrancaram a cultura. Claro. Então é isso, assim, agora a gente está num processo de novo de conseguir outras coisas. Eu acho que o meu trabalho, por exemplo, da galera enxergar artistas no lugar onde não existem, já é um passinho de formiga. Super, eu ia te dizer isso. O cara olha e fala assim, por exemplo, o cartazista que foi reagido, a mãe que vai fazer um aniversário do filho, vai lá pedir os cartazes para ele, e isso já faz com que suba um nível, né? Você é um cara que alimenta a potencialidade do soft power brasileiro. Assim, até 1 ano e meio atrás, quando não tinha os reacts e tal, tipo assim, quem que era o porta-voz da arte no Brasil? Eram os museus. Claro. Né, cara? São as instituições, as galerias, tá? Aí o cara fala assim, quem que é o rei da arte urbana? O Cobra. Pô, o Cobra, tipo assim... Tá, mas qual trabalho foi feito de cultura de base, achando artistas, por exemplo, nas periferias que poderiam virar grandes artistas de rua? Claro. Entendeu? A gente tem o caso do Zé Palito agora, que foi visto pelo Pharrell Williams, que virou um dos maiores artistas brasileiros. Pô, o Zé Palito era um cara que estaria aqui entre a gente. No sul ali de São Paulo, não é isso? Aqui cara, sim, o cara que tava nas galerias com a gente, que tava nos rolês junto com a gente. Dos amigos que tava nossos, Você conhece o Hayashi, Rafael Hayashi? Conheço, um mestre, amigo né? do Zé Palito também. Beijo, Hayashi. Beijo aí eu penso hoje em dia, o Zé chegou lá como? Teve que um gringo olhar um brasileiro... Sabe, assim, o cara que tava lá escanteado, que tinha um trabalho maravilhoso, que a Beyoncé teve que comprar um trabalho dele pra ele ficar famoso. Porra, gente, que isso, cara? É de lascar, né? É assim, a gente tem anualmente a FENEARTE, que é a Feira Nacional do Artesanato. Todo ano você vai lá pra Olinda e tem uma das maiores feiras de artesanato. Na hora que você chega lá, são só compradores de outra loja que também ganham a vida revendendo aquele trabalho. Tipo assim, não tem uma rede de televisão falando, aqui é a família do J. Borges, um dos maiores, né? Maravilhoso. Entendeu? Porra, daria pra fazer um filme de cinema sobre o J. Borges, cara. E cadê? Entendeu? Cadê a valorização do cordel? Cadê? Faleceu recentemente. Entendeu? E assim, a história do J. Borges, o cara ensinou todos os filhos dele. Todos os filhos, Nora, todo mundo. O cara influenciou o cordel, a literatura de cordel, o cara influenciou a xilogravura brasileira. Se bobear, o cara foi um dos percussores da xilogravura brasileira, entendeu? E que não tem em nenhum lugar do mundo. Tipo, cadê, né? Que exemplo maravilhoso que você está dando. Porque no nosso processo, assim... de valorização da cultura e da arte, o que a gente está usando como bordão é Brasil para o mundo. E assim, J. Borges para o mundo. Como é que ele não é um elemento, vamos chamar assim de elemento cultural? Porque se você sai do Brasil, eu já tive a oportunidade de visitar muitos países, e alguns países você chega e tem 2 elementos culturais. Vou dar um exemplo. A Jamaica, que está lá embaixo no ranking do Soft Power,
tem 2 elementos básicos culturais. Um é o reggae com o Bob Marley, e os outros, mas Bob Marley como figura, e o Usain Bolt, de alguns anos para cá. Claro. Então, todo mundo fala do Usain Bolt e, óbvio, do Bob Marley. Se você tira o Bob Marley e o Usain Bolt da Jamaica, a Jamaica se dissolve como referência por parte das pessoas. Então, você tem um turismo ali do Caribe, mas aí ela compete com Punta Cana, ela compete com Cancún e etc. Mas Bob Marley só tem na Jamaica. Então, se a Jamaica tem 2, se sustenta, o PIB dela deve ser muito maior por conta do reggae, obviamente, deve não, né? E também da figura do Usain Bolt. Cara, o que a gente está fazendo com o Brasil? O que falta? Na hora que você bota esses exemplos, eu penso assim, por que o J. Borges não é o nosso herói e não o Neymar? Claro. Entendeu? Tipo assim, o que o Neymar trouxe pra mim? E, tipo assim, pensa o que o J. Borges trouxe pra cultura brasileira. Claro. Ele é gigantesco, cara. Por que ele não é o nosso herói? Por que as pessoas de quebrada, a galera da favela, não tem como exemplo o J. Borges? Pô, um pedaço de madeira e uma faca que você tem pra virar um gravurista. Vamos investigar a fundo isso? Pô, cara... Para as artes plásticas, o que a gente pode fazer? Você tem alguma ideia? Não precisa ser agora, vai pensando. Eu acho Porque você vai estar com a gente nesse projeto, já estou te avisando, tá? Eu acho que a partir do conteúdo, a partir da criação de conteúdo, é possível trazer essas pessoas, tirar essas pessoas da invisibilidade, que é o que acontece mais ou menos nos reacts. Legal. A segunda coisa é levar isso para TV aberta, igual como é que é o nome dele? Paulo... Não é Paulo. Bom, tem um comediante novo aí e tal, e ele fala assim, pô, enquanto estiver pobre, tem TV aberta. Paulo Vieira, será? Paulo Vieira. Ele falou isso e eu fiquei pensando assim, tá certíssimo. Certíssimo. E aí eu penso assim, pô, eu queria um programa na TV aberta, né, cara? Se eu pudesse ter a chance de falar na TV aberta lá sobre arte, eu sempre ter um programinha igual um Telecurso 2000 mudou uma geração, por que não, né? Por que não, claro. Né, cara? E aí vai plantando aquela sementinha, porque é aquela criança que tá vendo a televisão aberta lá na periferia... Você tá formando cara, velho. E assim, às vezes é só uma referência que você precisa. Só isso, é óbvio. Pô, referência a qualquer estilogravura. E quem que é o mestre? Pô, o J. Borges. Pô, o J. Borges ficou não só rico, como a família dele inteira é extremamente rica culturalmente, né, cara? Sobrevivem daquilo, são visitados. Aí, na hora que você chega para visitar essa galera, estão lá os franceses, estão lá os alemães comprando a obra desses caras, entendeu? E os brasileiros, onde eles estão? Né? Por quê? Porque a gente não tem essa instrução. Na nossa ideia, assim, esse projeto é um projeto um pouco ambicioso, mas no melhor sentido. A nossa ideia é que a gente monte, de fato, uma frente, um movimento da sociedade civil amparado pela Interarte, por parceiros como você, que está sendo absolutamente cooptado para o projeto, para a gente contar para as pessoas e não só contar isso, que é um problema, fazer os estudos, demonstrar e ver o que a sociedade civil pode exigir, pode fazer, mas para que seja perene. A gente tem mudança de governo, mas isso tem que ser se não é uma política de Estado, não é? A proteção da cultura e a valorização do soft power brasileiro, se não é uma política de Estado, que a gente monte uma estrutura na sociedade civil perene para ser uma cobrança constante de uma política de Estado. Já é o mínimo. Né? Então, acho que esse é um elemento importante. Eu acho que a gente falou basicamente tudo que a gente precisava. Meu diretor, como é que eu estou? Estou liberado? Eu tenho mais coisas que você acha que eu devo fazer? E perguntar, eu posso ir bem? Tá. Felipe, cara, você me tocou o coração várias vezes hoje. Quando você falou ali da coisa dos lixeiros, é foda isso. É foda demais. E na minha casa, assim, eu tenho, te falei, né, uma pequena coleção que terá Felipe Grimaldi em breve. Claro, né? faço terá Felipe Grimaldi, vocês vão saber. Mas uma primeira vez, assim, um rapaz foi fazer uma coisa do tipo net. E eu moro numa casa, não é uma casa grande, mas ela tem uma porta de vidro e os quadros ficam ali. E eu atrasei, ele ficou vendo um quadro que era uma cena na casa. Quando eu cheguei, ele tinha olhado todos os quadros. E ele falou, isso aqui é aqui, né? Eu disse, isso aqui é aqui. Eu gostei dele, é o mais legal, mas eu também gostei desse, eu gostei daquele. E ele falou assim, foi a primeira vez que eu parei para ver uns quadros. Eu nunca tinha visto quadros. Cara,
Aquilo Absurdo, cara. Cara, aquilo me cortou o coração e me trouxe um compromisso. Eu comecei a fazer uma brincadeira que é o seguinte. Aí eu fiz uma reforma na minha casa no ano passado, reforma que não termina nunca, obviamente. Então, muita gente circulando. Muito peão, muito pedreiro, não sei o quê. Todos conhecem os quadros. Todos têm os quadros preferidos, o artista que significa alguma coisa. Aí tem os que são preferidos por vários, né? E é muito interessante receber um amigo que é advogado, que é médico e que traz aquela escusa, né? Eu não entendo nada de arte, mas eu gosto desse. Às vezes ele gosta do mesmo que o pedreiro. É, claro. Às vezes ele gosta mesmo que eu... Ele não precisa entender, precisa gostar. Quer dizer, ele não precisa nada, mas eu gostaria que ele visse, né? Então, quando você traz isso para mim, desse elemento do lixeiro e tudo mais, você concretiza para mim, e eu espero que o público perceba isso, o que você faz na internet e valora o seu trabalho, e acho que a mensagem que é importante é assim, vale a pena criar um conteúdo se você impacta as pessoas, se você chega mais longe, se você valoriza a arte e tudo mais. Cara, eu queria te agradecer, assim, não sei se eu posso te dar um abraço de pé e a direção vai permitir. Pode? Então eu vou dar um abraço de pé no Felipe. Obrigado, querido. Demais, demais, adorei. E queria dizer o seguinte, ó, esse aqui, para o nosso público, vamos fazer mais coisas. Claro. Vamos inventar mais coisas. Vamos inventar mais coisas agora com o microfone, né? Você vê que o entrevistador é super experiente. Vamos inventar mais coisas, vamos falar do Brasil para o mundo, do soft power, de cultura, mas o que eu queria dizer é o seguinte, esse nosso podcast é um podcast para a gente conversar com criadores de conteúdo. Então, se você quer ser criador de conteúdo e você já faz alguma coisa de cultura ou de qualquer outra área, aqui é o espaço. Então, aqui você vem, vai aprender, vai conversar com feras igual o Felipe, porque aí você agora vai ser um criador de verdade. Agora vai! Então, obrigado pela sua audiência, assistam todos os outros, comentem, critiquem, mas vão lá no Felipe Grimaldi. Como é que é o arroba? Felipe Grimaldi. É @Felipe Grimaldi. Arroba Felipe Grimaldi. Né? Isso. Grimaldi. Felipe Grimaldi. Isso. Mas obrigado, Felipe. Adoramos. Gente. Beijo. Chora Photoshop. Chora Photoshop. Valeu.